Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre julgamento. Como Deus nos julga. Como somos julgados espiritualmente e, consequentemente, esse julgamento vai refletir no nosso lado físico, na nossa vida física, social, financeira, emocional, de família, etc. O julgamento que acontece não é um julgamento conforme vemos aqui na Terra. Para falar disso, vamos começar dizendo que Deus não nos julga da forma como acontece aqui na Terra. Como acontece aqui na Terra, precisa-se de uma pessoa, aconteceu alguma coisa, então outras pessoas vão tecer o seu julgamento, né, e tomar atitudes de acordo com a interpretação sobre o ato que aconteceu. Então nós vamos ter advogados, vamos ter juízes, ou seja, o julgamento é terceirizado. Ele é baseado em leis escritas e uma outra pessoa, que é o juiz, a partir da interpretação dessa lei, vai determinar uma punição ou não. Portanto, o julgamento, no sentido físico, social, que vemos aqui no planeta Terra, ele é, vamos dizer que, terceirizado. Porém, o julgamento no sentido espiritual não é terceirizado. Nós colocamos essa foto aqui de um policial dando um tiro, né, apontando a arma para dar um tiro, mas nós depois vamos falar dessa questão da foto. Continuando, o julgamento no sentido espiritual ele não é, entre aspas, terceirizado. Primeiro que não existe ninguém sentado numa cadeira como um juiz a te julgar ou a me julgar. O que existe são leis já criadas, leis que fazem parte do próprio Deus e leis que fazem parte de nós, da nossa natureza. Nós já estamos dentro da lei. E essa lei ela é automática, por assim dizer, sem necessidade que ninguém aponte e julgue, dizendo você merece isso ou você merece aquilo. Ora, mas como acontece isso? Nós vamos mudar aqui a página. A questão do julgamento, ela acontece de forma energética. Sabemos que energia é a junção de pensamento, sentimento e emoção. Isso forma a nossa energia e isso vai formar aquilo que nós vamos emanar e nós vamos receber. Isso vai formar o nosso julgamento. Para isso, trouxemos uma parte bíblica, né, que fala um pouco, mas é um ensinamento muito profundo, mostrando para nós essa questão de julgamento. Aqui em Mateus 5, 27, Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, voltemos lá no policial. Então percebemos que Jesus fala de uma questão que não é ele que julgou, nem foi Deus que julgou. Ele não falou, meu pai julgou assim, eu julguei assim, não. Ele quis dizer o seguinte, o nosso coração já fez o nosso julgamento. A nossa intenção já fez o nosso julgamento. Do momento que eu olhei para a mulher, no sentido bíblico aqui, já com intenção de a cobiçar, então só isso já fez com que eu pecasse.
sabendo que pecado significa erro diante das leis de Deus. Então, se eu sou uma pessoa casada, eu olhei para outra mulher e já desejei dentro do meu coração essa outra mulher. Energeticamente, espiritualmente e verdadeiramente, porque a nossa vida real, apesar de estarmos inseridos na vida física, na sociedade, etc., a nossa vida real é a espiritual. A nossa verdade é a essência energética. Então, se eu desejei no meu coração, eu já pequei, ou seja, eu já errei segundo as leis de Deus. Então, percebemos que o nosso julgamento está no nosso coração, na nossa própria essência. Não tem como fugirmos. Não é uma terceira pessoa ou segunda pessoa que está a nos apontar. Para isso, nós trouxemos a imagem do policial. Para entendermos que o que nos conecta a esse ou aquele tipo de julgamento e a determinadas proporções de julgamentos é a nossa intenção, é o nosso coração. Ora, se o meu coração tem intenção de ludibriar, de fazer maldade, mesmo que eu não faça fisicamente, mas toda vez que a minha intenção for negativa, ao ponto de prejudicar a mim mesmo ou a alguém, então isso me torna apto a receber de volta aquela energia negativa que eu criei. Dentro das variadas proporções. Porque, por exemplo, uma pessoa pode pensar em matar, mas não chegar a concluir. Mas só a energia que ela já criou, lembrando que energia é a junção de pensamento, sentimento e emoção, então só a energia que essa pessoa criou é uma energia negativa, que, como sabemos, pela lei do karma, pela lei de ação e reação, de afinidade, essa energia ela vai e volta para mim. Ela vai e volta para mim mesmo que a criei. Porém, como eu não concluí o ato, eu posso ter pensado em matar, mas eu não concluí. Chegou na hora, eu não tive tanta coragem assim e não fiz. Então, o meu julgamento vai ter a proporção da minha intenção. Eu vou receber de volta proporcionalmente de acordo daquilo que eu enviei. Então percebemos que o julgamento, no sentido divino, no sentido energético, espiritual, ele está totalmente de acordo com a sua intencionalidade. Existe uma velha frase que diz assim, de boas intenções o inferno está cheio. Claro que essa frase ela é humana, porque percebemos pelos ensinamentos e pelas questões energéticas que a intenção conta sim. Muitas vezes as pessoas falam isso querendo dizer que a intenção não conta. Que o que vale mesmo é o que você fez. Então, muitos vão falar assim, ora, tem pessoas que fazem coisas nas boas com boa intenção, muitas vezes nós mesmos fazendo coisas com boas intenções, porém essas coisas são prejudiciais ao próximo. Eu posso julgar na minha mente, no meu coração, que matar o bandido é uma coisa boa. Então, eu matei o bandido, por exemplo, nesse exemplo. Quer dizer, com boa intenção eu prejudiquei alguém. Não, você não teve boa intenção. Você pode até, supostamente,
ter uma boa intenção de proteger a sociedade. Porém, essa boa intenção não elimina a negatividade de fazer o outro sofrer. Porque ao matá-lo, você o fez sofrer. E fez as pessoas que gostavam dele sofrer. Fez todos que estavam ao redor daquele ali, ou mãe, pai, filho, esposa, sofrer. Ao matá-lo, você atrapalhou o progresso e aprendizado que ele terá, que ele deveria de repente ter durante a vida. Talvez o mais certo fosse o prender. Portanto, você teve na sua intenção a vontade de eliminá-lo. Então, independente da boa intenção, de acordo com a sociedade, dentro de uma proporção, aquela má intenção vai te colocar apto a ser julgado também. Ora, mas a pessoa salvou, no caso, vamos dizer, o policial salvou a sociedade, mesmo assim ele será julgado por Deus, lembrando que não é Deus, não existe uma terceira pessoa a julgar. Deus não é uma terceira pessoa. Deus é essa energia em que já estamos inseridos, vivendo dentro dele. Como Paulo falou na própria Bíblia, andamos e existimos em Deus, não com Deus. Não é como se Deus fosse uma outra pessoa destacada de nós. Tanto é que Jesus fala, o Pai e eu somos um. Então todos estamos conectados a Deus. Portanto, dentro da proporção, mesmo a pessoa salvando diversos outros, entre aspas, ele terá o próprio julgamento daquilo que ele mesmo emitiu, daquilo que ele mesmo criou. Então, o próprio coração dele o julgou, a própria vontade e desejo dele o julgou. Quem foi o juiz dele? Ele mesmo. Quem foi o autor do próprio julgamento? Ele mesmo. Quem foi o advogado? Ele mesmo. Nós somos o nosso próprio juiz, nós somos o nosso próprio advogado, nós somos o nosso próprio acusador. A partir do momento em que do nosso coração nós criamos, não coração físico, né? Mas nossa essência, da nossa vontade, nós criamos algo que possa. Veja que Jesus no exemplo que Jesus falou, a pessoa não chega a ter relação com a mulher, objeto de desejo, mas somente dentro do coração ele já a desejou, então ele já pecou. Então, tudo que eu criar dentro de mim que vá ser, de alguma forma, prejudicial a alguém, ou a mim mesmo que eu não conclua, estará apto de julgamento. Voltará para mim aquela energia. Apto de julgamento não significa que é alguém julgando. Apto de julgamento significa que é uma energia negativa que irá voltar para mim dentro das proporções necessárias. Então, demos um exemplo. Vemos aqui um policial apontando uma arma e vamos criar um fato, um exemplo. Imagine um policial com a arma apontando para um bandido. Esse policial, seja ele qual for, de qualquer país, né? Não estou falando de uma situação em si, mas podem ser qualquer um, pode não ser um policial,
com a arma na mão, pode ser alguém para defender a própria família, etc., ou defender outros. Então, está com a arma na mão. Viu um bandido, só que o bandido não viu ele. É como se fosse alguém escondido, né? Chamados snipers, por exemplo. Eu vi o bandido e o bandido não me viu. Eu vou atirar. Mas pelo meu treinamento, eu tenho a possibilidade de atirar no joelho, na mão para desarmar, na barriga, no ombro, ou na cabeça e no coração. Eu tenho opção de imobilizar e tenho opção de realmente matar. Daí, no primeiro exemplo, a mesma situação, a mesma cena. No primeiro exemplo, quem está com a arma na mão, seja policial, seja quem for, aponta e fala assim: vou matar, ele tem que morrer. Bum, atirou e matou. No segundo exemplo, a mesma cena, aponta-se a arma, vou imobilizar esse cara para prender ele. Bum, atirou e imobilizou. Num outro exemplo, vamos dizer que a pessoa errou. Não, vou atirar para imobilizar, só que errou o tiro e pegou no local onde a pessoa possa vir a falecer. A mesma cena, 3 exemplos. Os 3 serão julgados? Sim, os 3 serão julgados dentro da medida de proporção da própria intenção que vem a fazer sofrer o outro. Vou repetir essa frase. Seremos julgados, todos serão julgados, na medida da proporção de intenção em fazer o outro sofrer. Que venha a fazer o outro sofrer. Então, por exemplo, o policial que atirou para imobilizar, atirou numa parte onde o outro não venha morrer, mas o outro sentiu dor por isso. Então, esse policial, o que voltará para esse policial, lembrando que o julgamento ele é feito por nós mesmos, não é ninguém que está apontando, né? O que voltará para o policial vai ser essa dor causada. No sentido de, o policial, a pessoa atirou para matar. O que voltará de energia, o que voltará para essa pessoa ou esse policial será a questão referente ao desejo ou ao julgamento que levou a matar. Que o policial errou? Ele errou. Ele queria imobilizar e matou. O que vai julgar é a intenção das coisas. A intenção que ele emanou. Todo o nosso julgamento, independente que seja em situações extremas como essas que eu dei exemplo, ou não, pode ser em situações menores, coisas do nosso dia a dia mesmo, em que venhamos a fazer outro sofrer ou não, ou a nós mesmos. Qualquer tipo de julgamento vai estar baseado na intenção que saiu, que emanou da sua essência, do seu coração. Da intenção e do saber do sofrimento do outro. Não, eu sei que fulano vai sofrer, mas eu vou fazer isso para o bem de fulano. Eu posso até estar pensando no bem desse fulano, seja filho, mãe, pai, etc. Porém, eu vou receber de acordo com o que eu fiz ele sofrer também. Então percebemos que
O julgamento ele está de acordo com o que emanamos, mas também está de acordo com o que fazemos ao outro. Porque por mais que o meu desejo, dentro desse último exemplo agora, de ajudar o outro, né, sabendo que o outro vai sofrer, por mais que o meu desejo seja auxiliar essa pessoa, mas eu sei que ela vai sofrer. E mesmo assim eu estou fazendo o que tenho que fazer. Vamos dar um exemplo melhor. Por exemplo, um filho. Meu filho, ele de repente quer sair e eu sei que ele saindo, né? Vamos colocar um exemplo melhor. Meu filho, ele quer fazer algo que vai ser prejudicial a ele. E eu, como pai, tento alertá-lo. Não consigo. A ideia dele é fixa em algo que vai prejudicá-lo. E muitas vezes, de repente, prejudicar outros em volta. Eu, como pai, crio artifícios, crio maneiras de prender esse meu filho e não deixar com que ele venha a fazer o que ele quer. Porém, esses meus artifícios vão fazê-lo sofrer. Ora, eu estou ajudando meu filho, estou fazendo algo para ajudar o meu filho. Mas ao mesmo tempo eu sei que ele vai sofrer. Eu, como pai, energeticamente, vou receber de volta para mim a energia baseada naquilo que eu sei que o outro sofreu. Que eu sei que vou fazer o outro sofrer. Isso não tem a ver com julgamento no sentido de é injusto, não é injusto. Não. Devemos entender que nós estamos inseridos em leis automáticas que independe de opinião. São leis automáticas. Por exemplo, eu posso achar que é injusto eu botar o dedo na tomada e tomar choque. Eu não tô fazendo nada demais. Eu não tô fazendo nada demais. Quero botar o dedo na tomada e não tomar choque. É injusto Deus me dar choque só porque eu botei o dedo no fio. Aquela energia, eletricidade, ela já funciona desse modo. Não tem necessidade de julgamento. E não importa se eu julgar isso ou aquilo. Ela já funciona de uma forma automática, independente do que eu penso, do que eu acho, do que eu quero. Assim são as leis naturais e universais. Eu não gosto de tempo frio. Eu quero sair pelado no frio e não sentir frio. Nunca. Você vai sentir frio. Você vai sair, pode até por vontade própria sair pelado na neve, no frio. Mas você vai sofrer as consequências disso. É injusto porque eu não fiz nada de mal. As leis funcionam somente. Estamos inseridos nessa natureza. Porém, as leis da natureza física, eletricidade, a lei de sentir frio, sentir calor, como eu dei exemplo, e várias outras, nós conhecemos muito mais do que as leis voltadas à natureza espiritual. Então, continuando, nós daremos um outro exemplo para entendermos a questão do julgamento e do recebimento desse julgamento, da punição ou não punição. Lembrando que tanto o julgamento quanto a punição
Somos nós mesmos que criamos a partir do nosso desequilíbrio com as leis do universo. Desequilíbrios esses que muitas vezes não são gerados somente por nós, mas porque estamos vivendo num mundo de dualidade. Então nem sempre esse desequilíbrio vem só de nós, mas vem da convivência com o outro. Então percebemos que a melhor forma de equilibrarmos a situação e vivermos sem criarmos karma, porque essa lei de emanar, de botar para fora esse sentimento, essa energia e receber de volta, essa lei que estamos falando de julgamento, é a lei do karma. O karma é o julgamento. A melhor forma de vivermos sem o karma é nos equilibrando com todos ao nosso redor. Todos, pessoas, animais, natureza, com tudo e com todos. É buscando também nos interiorizar e modificar aquilo que ainda percebemos que temos de negativo dentro de nós, de desequilíbrio interior. Então, viver sem criar karma é viver equilibrado 100%. Colocaremos um outro exemplo para finalizar, para podermos entender melhor essa questão de julgamento ou não. Imaginem um mendigo com os pés descalços, no chão, no asfalto, num verão desse de 40 graus. Então esse mendigo está com o pé descalço, no verão de 40 graus. Chega-se uma pessoa perto do mendigo, você está olhando essa situação. Você é o observador. Chega uma pessoa perto desse mendigo, essa pessoa tira o chinelo e põe no pé do mendigo. Você de fora, você que está observando, vai tecer os seus julgamentos. Mas vamos olhar por dentro. Essa pessoa por dentro, ela colocou no primeiro exemplo, a mesma cena, o primeiro exemplo. Ela colocou o chinelo no pé do mendigo com a intenção de chamar a atenção de quem estava em volta, você e outras pessoas, para ganhar fama com isso. A mesma cena, um outro exemplo. Essa pessoa colocou o chinelo no pé do mendigo com a intenção de ganhar a confiança desse mendigo e assim usar da mão de obra desse mesmo mendigo, de escravizá-lo. Bom, o terceiro exemplo, a mesma cena, o terceiro exemplo. Essa pessoa tirou o chinelo, colocou no pé do mendigo, simplesmente pelo fato de entender a dor desse mendigo e a necessidade dele. Essa pessoa realmente teve compaixão. Percebemos que dentro da caridade, dentro de fazer o bem, num ato externo, houve 3 situações. A mesma cena com 3 situações. E nisso perceberemos que o que vai fazer o julgamento daquela pessoa que tirou o chinelo do próprio pé é a intenção dessa pessoa. O ato exterior foi um ato bondoso, porém, o ato interior, a verdade energética, é o que vai criar para nós, para essa pessoa que tirou o chinelo do próprio pé e botou no mendigo, a verdade interior é o que vai criar a forma de julgamento e a forma de punição ou não, dentro das suas necessárias porcentagens, vamos dizer assim, medidas.
Porque se eu tive, por exemplo, em um outro exemplo, né? Se eu tive muita raiva, eu vou ser julgado dentro dessa medida de raiva. Eu tive 100% de raiva. O que vai voltar para mim são 100% de raiva. Então, o que faz o julgamento é a energia que eu emano. Se eu mandei 100% de raiva, será esse 100% de raiva que vai voltar para mim. Se eu não me modificar dentro de um período de tempo. Porque para o julgamento existe um tempo. Vamos dizer que eu criei em mim 100% de raiva. Então eu mandei essa energia. Existe um tempo em que essa energia vai e volta. Nesse meio tempo, entre ela ir e voltar, se eu me modificar, o retorno dessa energia pode não ser os 100% de raiva, pode diminuir. Ou pode até zerar, dentro da proporção da minha modificação. Entende? Mandei 80% de raiva, a mesma coisa. Essa raiva vai e volta. Então, a energia, seja ela raiva, vaidade, ansiedade, ganância, orgulho, egoísmo, diversas questões negativas, no sentido de defeitos e não virtudes, toda e qualquer energia que venha, que possa prejudicar alguém ou que venha a prejudicar a mim mesmo ou alguém, todo esse tipo de energia, ela vai retornar para mim, me prejudicando. Então, percebemos com isso que nós mesmos somos os nossos juízes. Muita paz a todos.